Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Meu querido, queremos dar continuidade aqui sobre o tema assédio sexual. E conforme nós já tínhamos falado, quero aqui continuar do ponto que nós havíamos ali finalizado o outro vídeo. E aqui, segundo o Código Penal, tem a diferenciação que é da importunação para o assédio sexual. Então, são dois crimes diferentes. O primeiro, que seria aqui, portanto, a importunação sexual, trata de caso como os de homens que apalpam mulheres em ônibus lotados. Esse seria um exemplo bem típico do caso. Já o assédio sexual acontece em situações de ambiente de trabalho, quando uma pessoa usa da condição de superior hierárquico para obter vantagens sexuais, constrangendo a vítima. Aliás, é importante nós vemos que dentro da importunação sexual, temos aqui o caso também de algo que ocorre geralmente também na família. Então, temos a importunação sexual, o assédio sexual que ocorre na família. Mas, se tratando disso, segundo a Sagrada Escritura, no reinado do segundo rei do Israel Unido, que seria Davi, que teve ali muitas mulheres e muitos filhos, consequentemente. Entre seus filhos ali estava o primogênito Aminon, que estava enamorado, sua alma se apegou à sua meia-irmã Tamar, que era irmã legal de Absalão. Então, veja bem, ele esteve ali apaixonado por ela e não comia, não bebia, estava triste, abatido. E o seu amigo, supostamente amigo, Jonathan, vai ali fazer com que ele venha planejar estar doente, fingir-se de doente, estar em repouso de cama no seu quarto e fazer uma petição ao rei para que este ali possa enviar Tamar para ali alimentá-lo, fazer um bolo para que este pudesse ali recuperar, da sua enfermidade, sendo ali um dos motivos que possa restabelecer a sua saúde. E com isso, o pai, que seria ele o rei Davi, ele faz o pedido, conforme o pedido, ele é solicitado, ele envia a sua filha Tamar, que vai preparar o bolo e vai até a casa. E ele chegando na casa, estando lá, Aminon pede para ela servi-lo com bolo. E quando ela vai lhe servir o bolo, ele a pega, pelas mãos, ele a toma, segura ela ali e chegando ela ali, ele já faz a oferta para que esta deitasse com ela. E logicamente, ela diz para ele que não seria interessante ele ali forçá-la, que seria interessante ali fazer a petição ao rei, que com certeza não negaria o fato de entregá-la como mulher, como esposa para ele. Mas ele, não dando atenção, ela lhe chama atenção concernente ali a sua loucura, E ela diz, para onde iria ela com tamanha vergonha que ele lhe imporia, que ele colocaria sobre ela. E o que acontece? Ele dando ouvido a ela, não dando atenção à solicitação dela, o que acontece? A Bíblia diz que ela ali foi forçada. Então ele, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. E a Bíblia diz que depois Aminon teve uma aversão, e maior foi o aborrecimento
para com ela do que o sentimento do qual ele a amara. E com isso ele a deitou fora, lançou fora, né, do seu quarto, da sua vida, né, e ela disse: olha, não faça tal, porque maior seria a razão de me despedires, né, maior seria o mal que você me fez do que o outro. Então, ele não lhe quis dar ouvido, porém a lançou fora. Por quê? Porque o interesse dele simplesmente não era amá-la, não era ali tomá-la como esposa e fazê-la tal como ali feliz, mas tirar proveito para si, né? Então ele ali simplesmente quis a satisfação sexual como homem, como, como ali, como um príncipe, né? Que estava ali simplesmente interessado na, na, na sexualidade da sua irmã. E segundo aqui, nós temos uma palavra aqui de Maurício Drapeal, né? Segundo o conceito de Maurício Drapeal, ele que diz aqui que é uma cartilha, né, que foi feita aqui junto do Ministério Público do Trabalho, juntamente com a Organização Internacional de Trabalho, que esclarece o seguinte: o assédio sexual viola a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da vítima, como tais a liberdade, a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de trabalho, o valor social do trabalho e o direito ao meio ambiente de trabalho sadio e seguro. É também de cunho opressivo e discriminatório e constitui violação dos direitos humanos. Pode ser conceituado toda conduta de natureza sexual não solicitada que tem um efeito desfavorável no ambiente de trabalho ou consequências prejudiciais no plano do emprego para as vítimas. Então a gente vê aqui o abuso. Então aquilo que não é consentido, né, se torna aí assédio sexual, importunação sexual. Pessoas acham que podem tirar proveito, né, da sua posição, né, da sua autoridade, da sua nomenclatura. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Então é um erro grave e constitui-se como crime. E segundo aqui a palavra de Deus, nós vemos aqui, dentro da posição hierárquica, o que aconteceu? José no Egito, né, filho de Israel, ali foi vendido pelos seus irmãos aos midianitas, e por sua vez foi vendido pelos ismaelitas, e os ismaelitas vendeu-se a ele, a Potifar, que seria eunuco oficial da guarda, né, do palácio do rei. Então o que acontece? Este moço, ele se destacou diante de outros servos, outros escravos ali, porque ele caiu na graça do Senhor. Por quê? Porque tudo que José fazia prosperava, né, em suas mãos, toda a obra que ele realizava. E com isso o seu Senhor achou por graça, por bem, constituí-lo de servo para mordomo da casa, quer dizer, para governante da casa. E tudo que José fazia, de nada seu Senhor sabia, a não ser com o pão que este alimentava-se sobre a mesa. Porém, a Bíblia diz que um certo dia a sua mulher, sua esposa, a esposa de Potifar, pôs os olhos em José, porque este até então era formoso de aparência, formoso, apresentável à vista, formoso de porte, de semblante, né? Então era um moço bem apresentável. E com isso, o que aconteceu? Ela passou a convidá-lo para deitar com ela. Então ela quis ali usar da sua posição como senhora, né, do escravo, né, e como patroa, né, que tinha ali o empregado,
e dizendo, né, mostrando a ele ali que o seu trabalho também era de servi-la, porém, servi-la não conforme ali o que o seu patrão havia ali estipulado, né, estabelecido para ele, mas servir a ela conforme ela queria. Então disse, deita-te comigo. Então o que acontece? E a Bíblia diz que José recusou. Ele recusou o convite e disse para ela, olha só, a mulher disse ao Senhor, eis que meu Senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Então, tudo que é do meu Senhor, ele passou a mim, aos meus cuidados. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vetou, quer dizer, ou me colocou aqui como restrição, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, tamanha maldade, né, contra o meu Senhor e contra, né, como eu pecaria contra Deus, como estaria contra o Eterno, né? A gente vê o temor aqui de José. E aconteceu falando ela cada dia, veja bem a insistência, né? Dia por dia, ela falando a José e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela. E o que aconteceu, né? Ela não somente queria que este deitasse com ela, mas também que este estivesse com ela. Aí a Bíblia fala assim, não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela, na sua companhia. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, né, tratar dos negócios da casa. E nenhum dos da casa estava ali, quer dizer, nenhum dos servos, inclusive o patrão. Estava somente ele e a mulher na casa. E ela lhe pegou pela veste, né, agarrou pelas vestes, dizendo, deita-te comigo. Então, o momento que ela esperava para ali é o momento que todas as pessoas esperam, né? O momento de estar a sós. Quando está a sós, aí quer atacar, né? A vítima, né? Então, e aí o que acontece? Que a palavra diz assim, e ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E ela, vendo que este tinha fugido dela, deixou as vestes nas suas mãos, ela ainda não contente com isso, porque além dele ter recusado, ter negado, ter fugido, ela queria lhe prejudicar mais. O que aconteceu? Ela foi dizer para o seu marido e para os servos da casa que ele veio para abusar dela, e com isto o mesmo foi lançado na prisão. Este foi preso por causa dela. Então ela mesmo assim ainda quis prejudicá-lo. Então veja bem, quando o assédio moral ele vem para com as pessoas, muitas vezes a pessoa sofre uma retaliação. Então a pessoa perde o emprego, a pessoa é despedida, a pessoa não recebe aquele salário, né, que deveria, né, por justa causa, o salário realmente. Então a pessoa ela passa a ser desprezada, passa a ser difamada perante os olhos de outro, e com isso ela é prejudicada, né? Então a gente vê aí que é terrível o assédio sexual e não pode ser aceitável. Mas, porém, a palavra de Deus nos mostra que aquele que se mantém na sua posição como tal, né, na sua integralidade, na sua honestidade, a Bíblia diz, como aconteceu com José, e o Senhor era com José, que também caiu na graça lá do carcereiro, né, do chefe, do comandante lá da prisão, e com este também foi ali abençoado. Amém? Então, fique na posição que Deus te chamou. Amém? Seja fiel até a morte. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?